Os objetos literários são imateriais apenas pela metade, pois se encarnam em veículos que, de hábito, são de papel. Mas houve um tempo em que se incorporavam na voz de quem recordava uma tradição oral ou mesmo em pedra. Mas para que serve este bem imaterial que é a literatura? A literatura mantém em exercício, antes de tudo, a língua como patrimônio coletivo. A língua vai onde quer, mas é sensível às sugestões da literatura. Sem Dante, não haveria um italiano unificado. A literatura, contribuindo para formar a língua, cria identidade e também cria comunidade. Falei antes de Dante, mas pensemos no que teria sido a civilização grega sem Homero, a identidade alemã sem a tradução da Bíblia feita por Lutero. A literatura das obras literárias nos obriga a um exercício de fidelidade e de respeito na liberdade da interpretação. Tentemos nos aproximar com bom senso de uma obra narrativa e confrontemos as proposições que articulamos com relação ao mundo. Do mundo, dizemos que as leis da gravitação universal são aquelas enunciadas por Newton, ou que é verdade, por exemplo, que Napoleão foi morto em Santa Helena em 5 de maio de 1821. Contudo, se temos a mente aberta, estaremos sempre dispostos a rever nossas convicções no dia em que a ciência enunciar uma formulação diversa das grandes leis cósmicas ou um historiador, por exemplo, encontrar documentos inéditos provando que Napoleão morreu em um navio bonapartista enquanto tentava a fuga. Mas, ao contrário, no mundo dos livros, proposições como Sherlock Holmes era solteiro, Chapeuzinho Vermelho foi devorada pelo lobo, mas libertada pelo caçador. Ana Karenina matou-se, permanecerão verdadeiras eternamente e nunca poderão ser refutadas por ninguém. Os textos literários não somente dizem explicitamente aquilo que nunca poderemos colocar em dúvida, mas a diferença do mundo assinalam com soberana autoridade aquilo que neles deve ser assumido como relevante e aquilo que não podemos tomar como ponto de partida para interpretações livres. Obviedades, muitas vezes esquecidas, nos dizem que o mundo da literatura é tal que nos inspira a confiança de que algumas proposições não podem ser postas em dúvida. Que ele nos oferece, portanto, um modelo imaginário tanto quanto se quiser da verdade. Esta verdade literal reflete-se sobre aquelas que chamaremos de verdades hermenêuticas, porque a quem nos dissesse que D'Artagnan fosse impelido por uma paixão homossexual por Porthos, que o nominado for induzido ao mal por um inefável complexo de Édipo, que a monja de Monza, como nos certos políticos de hoje em dia, poderiam surgir fora corrompida pelo comunismo, ou que Panurgo fez o que fez por ódio ao nascente capitalismo, poderíamos sempre responder que nos textos aos quais se faz referência não é possível encontrar nenhuma afirmação, nenhuma sugestão, nenhuma insinuação que permita que nos abandonemos a tais derivas interpretativas. O mundo da literatura é um universo no qual é possível fazer testes para estabelecer se um leitor tem o sentido da realidade ou é presa de suas próprias alucinações. Os personagens migram, podem fazer afirmações verdadeiras, aliás, nós podemos fazê-las sobre quaisquer personagens literários, porque aquilo que lhes acontece está registrado em um texto, e um texto é como uma partitura musical. A certos personagens literários, não a todos, acontecem-lhes de saírem do texto em que nasceram para migrar para uma zona do universo que nos é difícil delimitar. Se nos perguntam se Werther realmente se matou, responderemos que sim. E a fantasia de que falamos não é mais particular. É uma realidade cultural sobre toda a comunidade dos leitores, aliás, sobre a qual toda a comunidade dos leitores está de acordo. Devemos realmente encontrar o espaço do universo onde esses personagens vivem e determinam nossos comportamentos, de forma que nos elegemos como modelos de vida, nossas e de outros, e nos compreendemos muito bem quando dizemos que alguém tem complexo de Édipo, um comportamento quixotesco, ciúmes de um Otelo, ou uma dúvida hamletiana, ou é um irremediável Dom Juan ou uma perpétua. Em literatura, não acontece somente com os personagens, mas também com as situações e os objetos. Entidades da literatura estão entre nós. Foram criadas por ela e alimentadas por nossos investimentos passionais. Elas estão aqui e com elas temos que ajustar as nossas contas. Elas existem como hábitos culturais, como disposições sociais. Esse é o nosso objeto de estudo.
Acho que agora vou me apresentar um pouquinho a você. Eu sou o professor Ludovico, doutorando em Letras pela Universidade Estadual de Maringá. Atuo na área de linguagem, estudos literários aí há 12 a 14 anos mais ou menos. Sou professor hoje convidado da Universidade de Tiradentes, sou professor também convidado da Fundação Getúlio Vargas e trouxe até você toda a minha bagagem de pesquisa e de estudos, separando grandes atividades, separando também bons textos para que você consiga entender de que forma a literatura e o direito, duas narrações, duas formas de criação narrativas, podem colaborar dentro da sua formação. Espero que você goste. É um convite apenas para o início de um grande sonho e de uma nova formação humana. Se um dia Picasso nos disse que a arte é uma mentira, mas uma mentira que se esqueceu de acontecer, eu te convido a conhecer agora esse novo conceito de verdade, não de mentira, que nós vamos viver ao longo do curso. Agora, se comprometa comigo, hein? Faça as atividades, leia os textos. Eu não sou milagreiro, eu só quero te fazer um ser humano melhor. Valeu!